Olá, pessoal, boa noite, tudo bem a todos aí? É um Boa prazer noite, aqui, estar com o time da Orion Trading, um super time aí de robôs automatizados, com bastante estratégias legais, né? E a ideia hoje é que vamos falar um pouco aí da estratégia de vocês, vamos conversar um pouco aí da história de vocês, do trajeto de vocês. É um super prazer aqui da Nomos estar recebendo vocês aqui conosco. Eu tenho certeza aí que vai ser uma live bem legal, bem esclarecedora aí para todo mundo, para quem está entrando nesse mundo agora, para quem já vive esse mundo das operações automatizadas, né? Nada melhor como estar operando enquanto está fazendo uma academia aí, tá no seu momento de lazer e sem se preocupar muito em estar acompanhando, deixando que um time especializado aí esteja tomando conta aí das suas operações, né? Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Muger, eu sou assessor aqui de investimento da Nomos, né? E nós temos aqui a parceria aqui com a equipe aqui da Orion Trading. Estou aqui com o Lucas, da Orion, que vai aqui dar diversas explicações aqui para a gente, vai mostrar um pouco da Orion para a gente, um pouco das estratégias, como é que funciona isso, como é que é esse mercado. Beleza, Lucas? Tudo bem aí com vocês? tudo tranquilo. Boa noite aí. Valeu pela oportunidade, Pedro. Um prazer estar aqui com vocês de novo, né? Eu não te escuto, hein? Não está me ouvindo? Não está ouvindo? Voltou. Está me ouvindo? Está me ouvindo? O Lucas aí tá com um probleminha no áudio, mas já ele Está se conseguindo me resolve. ouvir? Ah, é? Só eu que não tô conseguindo ouvir? Você ouve agora? Está ouvindo Tá agora? aqui. Desmutar. Foi? Está ouvindo? O João te ouve, mas eu que não escuto? Vê se está ouvindo agora, Pedro. Vou tentar entrar de novo. Agora eu escuto, agora eu escuto. Está ouvindo? Agora foi? Tô ouvindo, tô ouvindo. De Algum repente foi bug só aqui. comigo aqui, de repente foi algum bug pontual aqui para mim, no meu Não, sem áudio. problema. Mas Mas pode. boa noite aí. Boa noite. Valeu pelo convite, né? Mais uma vez, estar aqui com vocês é um prazer. Espero que a gente possa passar bastante conteúdo legal para vocês, né? E bastante novidades aí que vocês vão gostar muito também. Muito obrigado aí pelo convite, Pedro. Pô, beleza. Conta pra gente um pouquinho aí como é que começou aí a hora, como é que vocês vislumbraram esse mercado, como é que vocês entraram aí nesse mundo. É até engraçado, né? Porque eu acho que o caminho do pessoal que acaba lidando nesse mercado que eu estou lidando é bem parecido, né? Em boa parte. Quem vai para esse rumo do algo trading acaba iniciando mais ou menos de uma forma parecida. Eu digo porque eu acho que é meio que um consenso que as pessoas entram no mercado pelo trading discricionário, né? O operar na mão, ter uma conta pequena e transformar ela em muito dinheiro, acaba sendo muito tentador, né? A gente compra aquelas ideias que a gente vê no YouTube, né? Um monte de gente falando, trader do carrão e tudo mais, como se fosse uma coisa fácil. E aí, com o tempo, a gente vai vendo que não é tão fácil assim, né? Vai ficando mais humilde e vai tentando ver, ó, peraí, se isso que eu via antes não funcionava, o que é que funciona, né? O que é que pode funcionar? E aí foi onde eu comecei a estudar essa parte do trading mais mecanizado e da estatística, né? O trading quantitativo. Foi ali que eu me encontrei e que eu vi que o trading pode ser uma alternativa de investimento e não um cassino, né? Não uma forma de ficar rico rápido. Então, a Orion nasceu meio que dessa proposta de ver o trading como uma forma robusta de investimentos, né? Então, até eu trouxe alguns slides aqui, nada muito engessado, mas só para a gente se guiar. Você está conseguindo ver, Pedro? Tô conseguindo. Então, assim, né?
Eu gosto de dizer que a ideia principal, né, nosso objetivo é trazer, né, desenvolver e trazer estratégias robustas de trading que vençam no longo prazo. E isso é uma dor que eu acho que todo trader tem, principalmente quem ainda opera de forma discricionária, manual, né? A gente vê muita gente prometendo resultados, só que, assim, quando se fala em comprovação, ninguém aparece, né? As comprovações são um trade, um dia, uma semana, às vezes um mês. Mas, assim, o algo trading proporciona isso para a gente de saber de gente que operou durante anos, né? E teve bons resultados. Então, conseguiu capitalizar, né? Conseguiu obter bons retornos ao longo de anos. Então, são track records robustos, né? E é nisso que a gente foca, é isso que a gente tenta desenvolver e trazer para o pessoal, né? E, então, a nossa forma, né, a gente diverge um pouco de outros algo traders, né, e principalmente da maioria do pessoal que está no mercado, porque a gente tenta trabalhar mostrando a realidade do que é. Né? O trading não é fácil. Né? Quem disser que é fácil não vai estar falando a verdade. Porém, o trading automatizado, ele, vamos dizer que ele torna as coisas um pouco mais lineares, mais da forma que a gente está acostumado. Né? De deixar acontecendo e, como um investimento, ao longo do tempo colher bons frutos, né? Sendo que a grande diferença que a gente tem aí para o trading manual é que o trading manual, eu gosto de dizer que é como se fosse um esporte, né? E quem se dá bem nele, no trading manual, discricionário, é como se fosse um atleta mesmo, de alta performance. O cara tem que estar bem, né? Às vezes o cara brigou com a esposa de manhã e isso aí já vai afetar os resultados dele. E no algo trading, né, que é o que a gente faz, a gente não tem isso. Então a gente acredita nos números, a gente acredita na estatística e em robustez acima de tudo, né? Bacana, então... bacana. Só fazer um parênteses, que você comentou aí, vocês fazerem testes rigorosos e fazer backtest é uma coisa difícil. O pessoal acha que é tranquilo, que é só analisar o passado, mas não é isso não, né? Para amadurecer uma estratégia e um backtest é bastante difícil fazer um backtest robusto. Né? Robusto. Essa é a palavra, né? Eu insisto muito nisso, eu chego a ficar repetitivo, mas uma grande questão que a gente tem, né, quando a gente está desenvolvendo estratégia de trading, é que não é difícil você conseguir mostrar um backtest legal, um backtest bom, que parece perfeito. Né? O problema é que na hora que você leva isso para o tempo real, né, o ao vivo, a coisa muda de figura. Então, muitas vezes, o que a gente acaba fazendo, né, e a gente tem essa tendência de querer tornar as coisas perfeitas, né, para evitar o risco ao máximo. Então, a gente vai lá e tenta maquiar, vamos dizer assim, a performance do passado, achando que ela vai se replicar e não vai. Então, essa questão da robustez ela é fundamental, né? Quando a gente está nessa fase de desenvolvimento, a gente tenta sempre ser o mais realista possível, né? Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente não é verdade. Então, a gente tenta sempre ir pelo lado da cautela mesmo, da gestão do risco consistente, para alcançar essa robustez. A gente usa da estatística para usar estratégias que realmente têm uma chance boa de prevalecer, né? De continuar funcionando, não só no backtest, mas sim no mercado em tempo real. É bacana que realmente tira o psicológico da pessoa, tira aquela carga psicológica aí do mercado que acaba afetando. Uma coisa é, eu vejo muita gente falando, muita gente comentando, pô, eu fiz isso, fiz aquilo, né? Tá na conta demo, é tranquilo. Quando vai para a conta real, o comportamento muda, né? Quando ninguém quebra o a conta capital demo, lá né? que está na mesa, a coisa funciona diferente. E eu gosto de dizer, né? Isso eu aprendi com o meu mentor, que a duras penas eu aprendi isso. A gente não foi feito para especulação. Nosso corpo, nosso cérebro realmente não foi feito para isso, entendeu? Então, o algo trading meio que traz esse suporte emocional, porque na hora do calor real ali, cara, a coisa muda de figura. A gente não enxerga o que a gente enxerga com a nossa mente objetiva, vamos dizer assim, né? Então, o operar de forma discricionária, além de ser trabalhoso, né? Ser uma forma de atletismo, que eu gosto de considerar, que eu tinha dito, não é fácil, não é fácil. Eu não acredito que seja para qualquer um, mas é um caminho que é diferente do que a gente trilhou, né, como algo trader. Eu acho que o algo trading, né, é mais acessível, ele tenta tornar essa possibilidade de investimento robusto mais acessível, né? Então a pessoa ela consegue diversificar os investimentos dela com o algo trading como uma boa fatia de investimento, com um risco controlado, né? Ela pode ter uma fatia lá, que é de repente ter um ganho melhor, né? Ter uma diferenciação dos investimentos que ela já tem. Pode estar lá alocando uma parte lá do capital dela
uma estratégia automatizada aí que, como acho que vocês oferecem, suportam, né? Que ela vai ter aí vai ter uma diversificação natural e aquilo ali tem alguém ali atrás com uma lógica, com uma estratégia, Com diversos certeza. testes. Com certeza. O interessante do algo trading e dessa onda que a gente está vivendo agora, né, é que tem permitido o pessoal ter acesso a essas coisas que antes eram escondidas, né? Já existia algo trader há muitos anos, mas agora, né, as ferramentas, principalmente como o Montic, né, a parceria com vocês aí tem viabilizado isso de uma pessoa física, né, um investidor pessoa física, conseguir ter acesso a estratégias, né, que tentam operar como os fundos de investimento mesmo. Né? Isso antes era complicado, porque assim você tinha esses fundos de investimento quantitativo, mas para você conseguir entrar no fundo desse, você precisava de alguns milhões na conta. Então, hoje, com muito menos capital, você consegue obter o acesso a uma forma de investimento para diversificar o seu portfólio. Muito, muito legal. E aí, né, trazendo o porquê, né, do algo trading, né, além disso que eu já tinha dito, no longo prazo, então, é uma alternativa eficiente de investimentos. Eu sempre gosto de deixar muito claro, né, para todos os nossos clientes, parceiros, que a gente foca realmente em longo prazo, que é uma forma de investimento, vamos dizer, você consegue ter seu risco controlado usando desse tipo de abordagem automatizada. Né? A gente consegue dimensionar o capital mínimo necessário aí, que a gente tem, né, nas estratégias lá no TIC, que a gente sugere o capital para elas, e a gente consegue fazer toda essa questão da gestão do portfólio de uma forma profissional. Né? Mais à frente eu vou bater um pouco na tecla da diversificação, que eu sempre falo também, né, que eu chego a ficar repetitivo com isso também. Mas a gente consegue, então, com o AlgoTrading, ter essa alternativa de investimento que dá uma seriedade a mais para quem está investindo, né, no mundo da especulação. Então, eu peguei um compilado aqui das estratégias que a gente tem lá no Montic, né? Tinha até o lançamento dessas nossas novas fundos de hoje. E nos últimos 6 meses, né, a gente fez aproximadamente 64,57%. Um resultado espetacular aí. Eu considero um resultado muito bom, né, pelo período, né? A gente não consegue prever como vai ser para frente, né? Isso é impossível, mas aí foi um resultado feito em tempo real, né? Os trades em tempo real, não é backtest, não é nada do tipo. Então você vê que assim, né, eu considero que um investidor qualquer conseguir fazer 20%, 30% no ano, ele já vai estar na elite da elite da elite do mercado financeiro, né? Porque se você compor isso ao longo dos anos, vai fica astronômico, né? O retorno sobre o capital. Então, bacana. Se o pessoal for com essa mentalidade de longo prazo, eu acho que não tem muito segredo. O algo trading, ele, respeitando o capital e tudo mais, é uma ótima ferramenta, né, para o investidor, pessoa física. Legal, legal mesmo. E aí, né, eu acho que já chegando um pouco na novidade que a gente está trazendo, né, Pedro? A gente incluiu, então, 2 estratégias com o pessoal da Montic em parceria com vocês também. Eu gosto muito dessa questão da diversificação. Eu realmente acho que, assim, se há um almoço grátis, né, no mercado, o pessoal brinca que não tem almoço grátis, mas eu acho que a diversificação é o mais perto disso que a gente consegue chegar, do almoço grátis. Porque acaba que a gente dilui o risco do investidor e a gente consegue, com a correlação baixa, fazer com que as estratégias de uma ajude a outra, né, nos períodos mais difíceis. E esse, para mim, é o tal do almoço grátis aí, se é que existe um. Então, nós eu gosto muito de frisar aí, pessoal, quem estiver assistindo e assistir aqui esse bate-papo, que as pessoas têm que ter cautela aí com relação aos robôs no seguinte sentido, né? O mercado não sobe em linha reta, né? Os robôs eles têm que fazer o trabalho deles. Então é natural que em algum momento eles entrem em alguma curva negativa para poder pegar a tendência dele novamente, né? Então é muito importante que você não aloque tudo em um robô só, que você procure diversificar. Aí a gente tem a oportunidade de ter outros robôs que que não tenham correlação alta um com o outro, que a gente consiga ter a diversificação entre os próprios robôs, né, que vocês diversifiquem entre os robôs e acreditem na estratégia, que isso vai fazer vocês performarem bem ao longo do tempo. Porque se a cada situação negativa você quiser pausar o robô, tentando procurar aquele que vence sempre,
o que vence sempre não existe, né? A nossa tendência humana é entrar na alta e sair na baixa, né? Então a gente quer entrar na hora que o robô está performando muito bem e quer desligar o robô na hora que ele está performando mal, né? Vamos dizer assim. Só que geralmente o que acontece é que você está mais perto do momento bom na hora que está ruim do que você está mais perto de um momento bom quando você está na alta, né? Está na alta, você está mais perto de um drawdown. E a maior parte do tempo, se a gente parar para pensar, as curvas, como você disse, elas não são 100% lineares ascendentes. Né? Está sempre num pequeno drawdown que seja. Então, a gente passa a maior parte do tempo, eu gosto de dizer, num drawdown, se você parar para pensar. Né? Você não faz nova máxima a cada trade. Se fosse, a gente estava trilionário, vamos dizer assim. E até um contrassenso que as pessoas fazem no seguinte sentido, né? Vocês estão aí desenvolvendo a estratégia, vocês estão olhando aquilo todo dia, acompanham de perto, conhecem a fundo, né? Quem aqui, o usuário comum, que está só lá querendo usufruir da estratégia, não tem todo esse conhecimento. Então, não vamos ser nós interferindo na estratégia que vai dar um resultado melhor. Né? A chance maior é que a gente faça uma lambuze tudo, se tentar mexer. Então, é acreditar na estratégia, acreditar nos pontos aí de entrada e saída, que no final dessa curva bonita aí que foi mostrada, né? Pode sair desligando o robô na primeira situação que vê. Operar o robô, né? Operar o robô. Fica com o robô e fica olhando lá a tela todo dia. Uma coisa que eu falo aí pro pessoal, que eu faço, né? Eu ligo lá meu robô, eu esqueço que ele existe. Só olho um mês depois, eu vou olhar lá, vejo como está o resultado global, vejo como é que foi. Né? Sempre diversificando aí. Foi bom você tocar nesse ponto, porque é até importante a gente dizer também que, apesar dessas estratégias serem automatizadas, né, elas serem 100% mecânicas, elas sempre estão passando por revisão. Então, a gente constantemente está fazendo esse processo de pesquisa e desenvolvimento do lado de cá. Né? Só que, assim, o que a gente sempre frisa para os clientes é... O pessoal sempre pergunta, né? Teve drawdown. Vocês não vão mudar nada? A gente fala, cara, as estratégias elas performaram pelo menos 8, 9 anos ali. Né, que a gente usou para desenvolver elas. Então, a gente não pode entrar com qualquer variável na conta, porque a chance é que a gente vai pegar o pior momento de novo, sempre o pior momento, entendeu? Então, a gente tem que dar tempo ao tempo. E é aí que a diversificação entra, para facilitar esse tipo de problema, né? Porque aí, em um momento, uma estratégia vai estar indo bem, e provavelmente a outra com correlação baixa, ou não vai estar indo mal, ou vai estar ajudando ela. Então, esse é o caminho a ser trilhado com o algoritmo. A soma das estratégias aí faz o resultado ser carregado aí para cima ao longo do tempo. Exato. Né? Fica uma dica aí para o pessoal, assim, vocês querem aumentar capital, está querendo aumentar capital, a estratégia está indo bem, né? Ao invés de querer subir o número de lotes, diversifica no número de estratégias. Né? Perfeito. Coloca mais estratégias. Estão vindo aí mais 2 estratégias aí da Orion. São 2 a mais, hein, pessoal? 2 a mais. Com certeza. E assim, até deixando claro que, mesmo se não for das nossas estratégias, né, sem problema nenhum de outros parceiros, tem muita coisa de qualidade aí com vocês. Né? O pessoal tem acesso a muita estratégia, né? E a única preocupação que ele teria que ter é de ver a questão da correlação, tentar entender melhor, mas se o pessoal vier até nós ou vier até vocês, com certeza eles vão conseguir ter essas informações, né? Eu falo também aqui, vou falar na live um pouco melhor, do perfil dessas estratégias, como que elas estão abordando o mercado, né? Se elas estão operando em tendência ou em reversão, para tentar fazer esse equilíbrio da correlação baixa e aí sim a pessoa compor o portfólio dela. Mas quanto mais, melhor, de maneira geral. A correlação baixa, independente de quem for. Né? É um jogo que só tem ganha-ganha, vamos dizer assim. Exatamente. Se a pessoa quiser ir tirar uma dúvida com vocês, quiser entender melhor a estratégia, conseguem aí falar com vocês? Claro. No nosso site, né, na Ontic também tem uma tagzinha lá do WhatsApp nosso, o pessoal pode chegar lá que vai ser bem recebido e a gente vai ter prazer em explicar esse tipo de questão aí, com certeza. Caso não consigam achar o WhatsApp por algum motivo também, se quiserem entrar em contato com vocês, se vocês direcionarem, sem problema nenhum. Vai ser um prazer. Beleza. E aí, então, agora falando um pouquinho das estratégias em si, né? A gente está entrando com mais 2. A gente já tinha 4 estratégias de índice, né? Para operar o mini índice, e agora a gente está entrando com mais 2. A primeira delas é a Perseus, e a Perseus, ela busca esses movimentos de reversão.
Então, a gente não está apostando na continuidade dos movimentos, mas sim na falha, na exaustão, na volta do preço para o preço médio, para um valor, vamos dizer assim. Já a Sirius é uma estratégia de tendência, onde a gente está buscando a continuidade de um movimento, né? Então, quando a gente tiver as indicações de que é um dia com probabilidade maior de continuação, a gente vai usar a Sirius para tentar capturar um pedaço desse movimento aí. Bacana que as duas trabalham bem em conjunto, então, hein? Exato. A gente está tentando colocar, para equilibrar, ficar mais ou menos meio a meio, vamos dizer assim, do que a gente já colocou. Claro que, eventualmente, as estratégias vão operar juntas, né? Isso não quer dizer que elas são iguais, né? Elas são bem diferentes em si, né? Os resultados são bem diferentes ao longo do tempo, as saídas são diferentes em todas elas, porém, em alguns momentos elas vão sim operar juntas, como foi hoje, né? Por nossa sorte, o dia favoreceu bem, depois eu vou até mostrar os trades que depois mostra pra gente aí como é que é. Mostra sim. Na verdade, acho que dá até para mostrar de uma vez aqui. Ó. Hoje a gente teve uma entrada da Pegasus, né? Que foi essa primeira aqui. Estou no Paint aqui porque não achei outro aplicativo aqui. Né? Acho que dá para ver. Dá para pegar legal. Aqui foi uma entrada da Taurus e aqui foi uma entrada da Sagitários. A Pegasus saiu aqui e as outras duas saíram aqui. Olha, então, teve bastante gente aí que vai dormir feliz hoje, hein? Hoje o pessoal vai dormir feliz, né? A gente estava com saudade desses dias de tendência, né? Estava até falando com o Pedro antes da live que não estavam acontecendo muitos desses. Eu gosto muito desse tipo de dia porque é um dia meio que unilateral, né? Na hora que ele assume uma direção, fica fácil de você gerenciar o risco. Então essas estratégias de tendência fazem dinheiro aí. Né? Final de semana vai ser feliz aí para quem estava nas estratégias. O final de semana vai ser feliz. Com certeza, com certeza. E todas elas pegaram mais de 1000 pontos hoje. Mas então, essa é uma preocupação que a gente sempre tem. Eu falo disso toda vez que eu falo, né, em público. Eu faço questão de falar dessa questão da diversificação. Né? Bato muito nessa tecla mesmo, porque eu realmente acho que é um dos pilares ali para um investidor qualquer, não só no AlgoTrade, para qualquer tipo de investidor. Então, né, hoje, como que vai ficar o portfólio já com essas duas novas estratégias? A gente vai passar a ter, então, a Pegasus, que é uma estratégia que tem uma abordagem mista, que é o que a gente denominou assim, porque ora ela vai estar operando em tendência, num dia que nem hoje, porém ela pega trades também de mean reversal em alguns momentos, esses trades de reversão. A Sirius é uma estratégia puramente de mean reversal, né? Ela até teve um trade ontem, onde ela, após um movimento grande, ela tenta pegar essa volta a um preço de valor, na região de valor. A Sagitários é pura de tendência, a Taurus é pura de tendência também, né? A ideia delas é realmente capturar o máximo do movimento nesses dias que o mercado quiser pagar, né? Então, assim, o pessoal, até no final do ano o pessoal assustava, tinha dia de 2.800 pontos, coisa assim. Não é uma coisa comum de acontecer, vamos dizer assim, né? Porque o mercado, muitas vezes, no dia não tem esse range, né? De 2.800 pontos. Mas um dia bom de tendência pode sim acontecer e vai acontecer, né? Como já aconteceu. E aí a gente tem a Perseus, que é outra estratégia de mean reversal, que é a que a gente está entrando hoje, junto com a Cygnus, que é também de tendência. Então hoje a gente fica lá com 6 estratégias, e mais ao final da live eu vou mostrar, né, como que ficou o quadro da correlação dessas estratégias, para o pessoal ver que estão todas realmente muito baixas nos últimos 5 anos. Então aqui, só falando mais um pouquinho, né, no detalhe da Perseus, a ideia dela é aproveitar de mercados laterais. A gente está operando essa estratégia em time frames maiores, então a gente busca ali movimentos rápidos do ponto de vista de um time frame maior, vamos dizer, né, de algumas horas de trade, a maioria das vezes. Não é uma estratégia que vai ter aqueles ganhos gigantescos, né, como uma estratégia de tendência busca, porém ela visa ter uma assertividade um pouco maior, né, acima de 50%. E aí, no período, né, nesse período dos últimos 5 anos analisado, teve esse retorno hipotético de 322,4%, um drawdown de 6,6%, um fator de lucro de 1,87% e essa taxa de acerto de 54,97%. Eu falei 5 anos, perdão, mas foram 9 anos. Essa análise Pô, bacana, retorno bem alto com drawdown baixinho. Proporcionalmente para o tempo, o drawdown bem baixo. Com certeza. A gente sabe que vai ter drawdown, né? Eu gosto sempre de deixar isso bem claro também. Né? Drawdown, que nem você disse,
ele é inevitável, né? Momentos de estagnação também são inevitáveis, porém não é isso que vai abalar o resultado bom no longo prazo. Né? A gente vê que, se vocês olharem as curvas de capital no detalhe de cada uma das estratégias, vocês vão ver que elas passaram por diversos momentos em que parecia que ia parar, parecia que tudo mais, só que no longo prazo prevalece, né, a estatística. E a gente tem a Signos, então, né, que já atua de forma contrária, como eu tinha dito, buscando momentos de tendência, movimento de tendência. Né? Então, a ideia dela é quando a gente estiver tudo conspirando a favor de uma continuidade de movimento, a gente vai entrar. E ela gerou um retorno de 316,86%, com base em 9 anos também, um drawdown de 7,64%, um fator de lucro de 1,97 nesse período e a taxa de acerto de 60,90. Essa estratégia em questão, ela é um pouco diferente do que a gente já tinha liberado, né, o perfil dela, porque ela foca em operar mais na parte da tarde. Então, assim, o que a gente está buscando com essa estratégia é que o dia já meio que delimitou o que quer fazer, né, o cenário mais provável, e aí a gente vai tentar entrar a favor, tendo um sinal. Elas são estratégias que são... Oi? Já está com aquele cenário mais definido, né? Com certeza. Já deu um tempo para a sessão de trade ele se equilibrar, vamos dizer assim, o mercado definir para onde que ele quer andar, vamos dizer, né? Essas duas estratégias, é importante a gente falar que são estratégias bem criteriosas, bem seletivas mesmo, né? Elas não fazem trade todo dia, vários trades por dia, né? São estratégias que vão entrar atuando quando tiver o ideal, tudo tiver alinhado, né? Como se diz. Então, agora, né, chegando na parte que eu já me adiantei, eu não consigo não falar antes, né, da diversificação. Então, a gente sempre gosta de deixar muito claro que é extremamente importante essa questão da diversificação. Né? A gente recomenda a utilização conjunta dessas estratégias que a gente dispõe, né, para os assinantes. Eles não têm dificuldade em usar mais de uma estratégia, eles não precisam de contratar estratégia individualmente, então é bem mais tranquilo. Né? Eles têm essa opção de conseguir usar todas em conjunto, caso eles queiram. E que nem eu disse também, né, Pedro? Se a pessoa quiser contratar outras estratégias de outros estrategistas, ela pode ficar à vontade, desde que ela esteja colocando coisas robustas na cesta, sem problema nenhum. A gente até recomenda. E aqui, então, aqui é um pouco mais técnico, mas vou tentar deixar um pouco mais suave para o pessoal, que não é muito da estatística. A gente tem um quadro aqui mostrando a correlação dessas estratégias nos últimos 5 anos. E o que quer dizer? Né? Quando a gente tem, aqui no quadro, a gente tem essa legenda dizendo que menos de 0,4 é uma correlação razoavelmente baixa, vamos dizer assim. A gente tenta ficar na casa de 0,3 no máximo, a correlação de todas as nossas estratégias. Quanto menos, daí melhor. E o que isso quer dizer na prática, né, para a gente poder ilustrar? Nada mais é que, se uma estratégia teve um gain, ela não tem muita ligação com o que vai acontecer na outra estratégia vizinha. A outra estratégia pode não ter ninguém, ela pode ter loss, ou o contrário, né? O que a gente está buscando é exatamente, quando as estratégias estiverem passando por um período ruim, ter outras estratégias que vão estar ali sustentando a curva de capital, fazendo com que os momentos de drawdown, né, se tornem mais suaves, que a curva de capital fique mais lisa, vamos dizer assim. Isso é o que a gente está buscando, né? Quanto mais linear a curva, melhor. E aí é que aquele ponto que a gente tinha falado, né? A gente não tenta deixar a curva linear com backtest, né? Mas sim uma diversificação, com estratégias robustas. Tá muito rápido, Pedro? Tá dando para entender? Tá legal, tá dando para entender. Eu só queria fazer um comentário, que você passou um slide que tem uma informação que é simples, mas bem importante, né? E a gente aqui do lado de cá, do lado da Nomos, aqui da assessoria, a gente vê esse erro com alguma constância, né? Tem que ser respeitado o capital mínimo, né, pessoal? Que quem desenvolve a estratégia já leva em consideração ali a relação de risco, já tem um gerenciamento de risco ali calculado. Quando você não respeita o capital mínimo, você está quebrando aquela estatística que quem bolou e desenvolveu a estratégia estava pensando ali e validou, né? De forma que você pode acabar fazendo com que a estratégia não funcione como deveria, porque você não está com o capital ali alocado que foi sugerido. Então, é bastante importante respeitar aí esse capital mínimo aí sugerido.
não comentando essa parte, mas com certeza, eu acho que isso aí é fundamental e, assim, e a gente já disse, né, Pedro? É uma tendência, a gente sabe que a gente tem essa tendência natural a querer fazer esse tipo de coisa, a querer operar os robôs, né? Então, a gente seguindo essa receitinha de bolo, vamos dizer assim, do capital mínimo sugerido, e a gente até recomenda que seja igual para todas as estratégias, né, que a gente já colocou lá. Então, assim, colocou um contrato para uma, coloca um contrato para as outras. Mantenha o risco equilibrado entre todas elas, porque a gente fez esse estudo da correlação justamente para fazer isso, para ter esse benefício de não acontecer de ganhar com a mão vazia e perder com a mão cheia, né? Que é o terror do pessoal. E acontece muito, né? A pessoa vê ali, essa estratégia... Acontece. Que nem esse resultado aí que vocês tiveram aí hoje. Tem um resultado espetacular. A pessoa vai, se empolga ali, ao invés de... A gente sabe de alguns clientes que vêm, né? O pessoal, assim, o legal é que eles sabem o que foi. Aí eles falam, eu coloquei 3 vezes a mão nessa estratégia e diminui na outra, mas a outra agora está indo bem e essa aqui está indo muito mal. Se tivessem as duas por igual, ele está equilibrando, entendeu? A gente não quer fugir do drawdown, a gente quer deixar o drawdown o menor possível com estratégias, com diversificação. E aí o capital mínimo ele é fundamental nisso, até mesmo para a gente conseguir lidar psicologicamente. Porque mesmo que a gente esteja falando de estratégias automatizadas, vai vir à nossa mente a ideia de alterar, igual a gente está falando aqui, né? Vai vir à nossa mente a ideia de, tá no drawdown, vou sair aqui, na hora que voltar a performar, eu entro de novo. Então a gente vai ter esses impulsos, né? E seguindo esse capital mínimo, fica mais fácil da gente não fazer besteira, manter o nível de risco adequado ali. E, então, né, seguindo um pouco à frente, mostrando um pouco mais o poder dessa questão da diversificação, né? E a gente está trazendo essas duas estratégias justamente para corroborar com isso. Eu trouxe um compilado aqui, né, das estratégias funcionando em separado e delas todas calculadas junto no portfólio. Então, essa linha azul aqui é a utilização de todas as estratégias em conjunto, enquanto que as outras linhas são as estratégias separadas. Aqui está um pouco comprimido, né? Está um pouco pequena a imagem, não sei se o pessoal vai conseguir ver bem. Mas tem vários... Dá para ver aí a ideia global aí das curvas, né? Porque nesse meio tempo aqui, né, elas estão meio que emboladas aqui no começo, mas várias delas tiveram vários momentos de drawdown, e vão ter, né, que a gente sabe que isso é inevitável. Porém, na hora que você opera várias estratégias, esses drawdowns eles vão se tornando cada vez mais suaves, entendeu? E, por outro lado, né, quando eu digo que é almoço grátis, o que está acontecendo? O capital que você está tendo de retorno está sendo somado. Você está diversificando o seu risco, você está diluindo o seu risco, né, com a diversificação, e o capital que você está arrecadando está sendo somado. Então, assim, você não tem muito o que perder com essa questão da diversificação. Né? Tem só a ganhar, praticamente. Num passado não muito distante, a gente administrar as estratégias automatizadas não era assim, a coisa mais tranquila do mundo, mesmo sendo automatizado, mas agora não, o Tico, você aperta um botão, deixa lá ele quietinho, pode fazer aí o que quiser, tranquilo. Só não se exaltar, né? Só ficar com a mente em dia. Muitas vezes a gente está... Até um dos livros que eu gosto muito está aqui, do Dr. Perry Kaufman, né? Que é um algotrader famoso aí, trabalhava na NASA. E esse livro que eu tenho aqui, a versão dele é 2013. Então você vê o tanto que foi facilitado de lá para cá. As linguagens de programação, tudo, graças a Deus, está melhorando bastante, né? Eu acho que nós estamos pegando uma onda muito boa agora para essa questão do investimento automatizado. Tem muito conteúdo de qualidade chegando, né? Não está tão incipiente mais. Tem empresas robustas, né? Confiáveis, que nem a Nomos, que nem a Antigo. Então, é um bom momento para estar nesse mercado, vamos dizer assim. Então, aí mostrando um pouco mais de como que foi, né, esse mix, colocando as estratégias para funcionar junto no portfólio, um pouco dessas vantagens que eu comentei com vocês. Então, de forma mais específica, esse período de drawdown histórico, por exemplo, a gente tinha lá que a estratégia teve um momento de estagnação de 577 dias, né, que passou a ser 112 dias. Então, assim, um quinto, né, do período de drawdown. E esse é o poder do que a gente está falando aqui, a diversificação. O drawdown máximo que a gente tinha numa estratégia qualquer ali era de 27%. Né? Então, se pôs seu capital lá,
ele teve um rebaixamento nesses 9 anos, nesses 5 anos, desculpa, de 27%. Com esse advento da diversificação, usando tudo junto, a gente chegou a um drawdown de 5,49%. Você vê que é um quinto, né, também. Então, a gente não tem muito malefício no uso da diversificação, né? E a questão da frequência de trades também, que eu gosto de falar, porque assim, trade nada mais é do que a gente apostar nas probabilidades, né? Então, assim, vamos dizer que a gente tem uma ficha para apostar que uma coisa vai acontecer, que a gente tem uma chance maior de uma coisa acontecer do que de não acontecer. E vamos dizer, né, uma estratégia ali, a gente tinha 322 trades nos últimos 5 anos. Então, você tem que esperar para poder fazer suas apostas ali, né, usar suas fichas, vamos dizer. Combinando todas elas, você somou todos seus tickets. Então, você está fazendo esses seus palpites muito mais rápido e o dinheiro está sendo composto nessa velocidade. Então, a frequência de trade aumenta proporcionalmente ao número de estratégias. Então, você soma todos os trades e aí você vai ter muito mais trade acontecendo, né? Mais trades por dia, mais trades por semana, por mês, e assim sucessivamente, né? E aqui eu trouxe um quadro, né, desse software que a gente usa de análise, mostrando um pouco de outras métricas, de como que ficaria, né, os retornos aí sobre esse capital. Então, ali a gente estava com um capital de 18 mil, né, sendo utilizado, e foi gerado, né, um drawdown de 1.656 no total aqui. Um profit factor de 1,76, né, e um trade médio aqui de 27,43. Isso aqui seria um resultado esperado por trade que a gente poderia ter com essas estratégias aí. Você vê que um outro dado bem interessante que eu gosto sempre de comentar é a taxa de acerto, né? O pessoal acha que a gente tem que acertar 99% das vezes para fazer dinheiro nesse mercado. E é uma falácia, né? A maioria dos... Eu acho, inclusive, que quem apresenta taxa muito alta de acerto é o que dá problema. Vai ser levado na primeira perda, vai levar tudo. O pessoal nos anos, não sei se nos anos 80, posso estar falando besteira, né? Mas teve a turma dos Turtle Traders ali, né? Do Richard Dennis, o pessoal, eles tinham taxa de acerto que chegava a 28%, 30%. E isso operando no diário, né? Então, você com a expectativa matemática positiva, você está 50 e pouquinho por cento, já está excelente, já está nível excelente. Alto, né? Já é alto. Então, assim, você vê que, como eu tinha dito, né? As coisas estão... O algo trading permite a gente ter esse luxo de poder ter estratégias com essa frequência maior, né? Com a taxa de acerto um pouco maior. Antigamente o pessoal tinha que ganhar dinheiro dessa forma que eu falei, né? Igual eles faziam lá nessa época. Eles usavam o gráfico do diário, ficavam no drawdown ali às vezes 2 anos, louco para sair, né? Dor no estômago todo dia, para poder colher aquele resultado ali. Então, assim, de 100 trades o cara ia lá e acertava 28. Um trade que ele pegava pagava várias outras perdas que ele tinha ali, né? Então, eu já considero uma taxa acima de 50% bem mais palatável, vamos dizer assim. Então, né, só para adiantando um pouco, algumas dicas que a gente queria deixar para o pessoal, que eu acho que é sempre importante, né, para deixar mais conciso, o que o pessoal tem. Se eles conseguirem lembrar só disso aqui, né, esse pessoal que está vendo, conseguirem lembrar só disso, já carrega muita coisa boa para casa. De maneira geral, então, a gente gosta de dizer que quanto mais estratégias com baixa correlação, melhor. A gente já tinha até dito isso, né? Seguir esse capital mínimo ajuda muito nesses momentos de drawdown, muito mesmo. E o algo trading deve ser visto como uma forma de investimento robusta, com foco ali no longo prazo, né? É muito importante a gente deixar isso claro. A gente não busca o algo trading para colocar R$1.000 numa conta hoje e sacar 10 mil no final do mês, né? Esse tipo de coisa a gente já, graças a Deus, o pessoal já tem tomado uma consciência de que não é verdade na maioria das vezes, né? Existe gente capaz de fazer isso, mas igual eu disse, o cara é um Romário da vida. É muito fácil. Porém, investimento não é necessário que seja assim. Né? Se o cara tem uma taxa de retorno boa ao longo de 6 meses, 1 ano, e ele mantém isso aí ao longo de um bom tempo, o crescimento dele é exponencial, é juros composto, né? A 8ª maravilha. Então, esse é o nosso foco. A gente gosta sempre de deixar essa mensagem aí para o pessoal. E, de maneira geral, eu acho que é isso, Pedro.
Bacana. Já deixa eu vou jogar aqui no ar coisas que sempre perguntam aqui para gente, aqui na mesa. Claro, Bom, vocês sentem um pouquinho aqui das dores aí na do hora. pessoal. Qual o capital mínimo, mais ou menos, para a estratégia? Tipo, é muito alto? É razoável? Depois de muito estudar as estratégias, né, a gente viu que R$ 3.000 para o que a gente tem de nível de risco nessas estratégias é o ideal para cada uma delas. Tanto que lá na Antique, o pessoal vai ver que cada uma delas está com capital sujeito de 3 mil. Esses 3 mil a gente acha que fica agradável para quem está operando. Vamos dizer assim, agradável é uma palavra complicada, né? Mas assim, fica mais fácil de lidar, porque na hora que tiver o eventual drawdown, a pessoa não vai entrar naquele desespero total, porque ela sabe que o nível de risco em relação ao capital que ela colocou está tranquilo, né? E eu acredito muito no que você falou, de em vez de apostar em mais contratos, tenta apostar em mais estratégias, né? Indo por esse lado, começando devagar e indo, aumentando o capital, né, fazendo a gestão de risco do jeito certo, à medida que você sente confiança, você vai aumentando, aí sim, né, aí as coisas já ficam bem mais tranquilas. Então, 3 mil Legal. é estratégia por contrato. Legal, 3 mil é um valor bem razoável para a operação. Tá bem tranquilo aí, bem suave aí principalmente pensando aquilo, né? Pensando no sentido de investimento, né? A gente tem que pensar, né? Tem que ter a mentalidade, apesar de estar uma estratégia que está fazendo trading e tal, mas é pensar no sentido de investimento na cabeça de investidor, né? Não de aquele especulador high level, né? Para ganhar a vida em um dia, aí vai ser difícil. Existem esses aí, né? Esses que nem eu disse. Eles operam de forma discricionária, né? Não é o que a gente faz aqui. Eles não veem o trading como uma forma de investimento, mas é um estilo de vida, né? Os caras têm um estilo de vida próprio para isso, né? Que demanda muito, muito mesmo. E mesmo jogador de algum esporte profissional mesmo. Tanto é que tem alguns traders bem-sucedidos que são jogadores profissionais, né? Em alguns esportes. Outra pergunta que o pessoal costuma fazer, a estratégia é voltada para índice, é voltada para dólar, Essas para são que todas tipo de mini índice. ativo? Todos mini Essas são índice. todas mini índice. A gente tenta focar no mini índice aqui no Brasil, justamente por ser um ativo que tem mais liquidez para a gente operar. Então, o que a gente quer dizer com essa liquidez, né? Isso vai gerar menos custo para a gente entrar e sair do mercado. Então, assim, o índice ele absorve gente com a mão bem pesada hoje, né? É um ativo que você consegue operar mais pesado, sem ter grandes problemas aí com pagando slippage, né? Para sair das operações para entrar no mercado. Então, além disso, né, os índices, eles têm curiosidade para o pessoal, eles têm, o pessoal em inglês fala length of line, né? Tipo, comprimento de onda. O índice ele tem mais zigue-zagues, né? Mais swings. Então, isso aí permite que você opere de mais formas. É um ativo que te permite ter, né, essa diversificação dos modos de operar, né? Tem vários ativos, ações principalmente, às vezes commodities, que só te permite operar de um jeito. Só tendência, né? Esse ativo é um ativo de tendência. Milho, por exemplo, era assim até pouco tempo atrás. Eu não sei muito bem, porque eu não tenho visto muito, mas são ativos que são muito eficientes do ponto de vista de que o preço ele anda para um lado só. Já o índice não. Ele tem esses momentos mais eficientes de tendência, porém ele tem vários outros momentos em que ele anda de forma lateral. Então você consegue operar nas duas abordagens, tanto na reversão quanto na tendência, né? Pô, bacana, o pessoal gosta bastante aí de índice. Uma coisa que sempre perguntam para a gente, mas você já respondeu aí ao longo, que é também esse contato, se a pessoa quiser ter esse contato aí com vocês, para entender melhor a estratégia. Aqui com a Nomos, a gente com certeza tem sempre da melhor forma possível aí, quem tiver dúvida. Mas eu digo isso porque tem pessoas que querem saber do desenvolvedor da estratégia, né? Quer ter aquele Com certeza, com contato, certeza. então vê que é um time acessível aí, o time da hora é um time acessível, vocês não conseguem tá indo no canal deles, tá indo lá no WhatsApp, né, que você comentou, né, A gente tem o vídeo. nosso WhatsApp, né? Tem o nosso Instagram, tem o Telegram também, um grupo informativo lá. Nosso YouTube ainda está muito incipiente, tem alguns vídeos lá, algumas lives que a gente fez, mas não teve comunicação ativa com o pessoal ainda. Porém, no WhatsApp a gente está sempre respondendo, sim. Por e-mail também, no nosso site tem um e-mail. A gente gosta desse contato, né? Não é nenhum problema para nós, não. E eu acho Bacana. assim,
A pessoa está buscando uma forma de investimento, não é igual ela comprar uma bala, né, na padaria. Então, Exatamente. quanto mais análise, melhor realmente, né? A gente tem um pessoal que já vem com a cabeça bem boa, que é a cabeça ideal, né? Chega para a gente e fala assim, cara, ó, eu gostei do que vocês fazem, acho que tá tudo muito legal e tal. O que eu faço? Já contrato e coloco lá 20 contratos? Não. Para nós, né, seria vantajoso falar isso financeiramente, porque a pessoa vai ter que pegar um plano mais caro. Mas eu prefiro pelo lado da cautela sempre, né, pelo lado do risco, do controle de risco, falo para a pessoa, cara, testa, sente que você gosta disso, e se você gostar, tenho certeza que você vai virar um parceiro nosso a longo prazo. Né? Você vai querer permanecer, e aí sim você vai ter a satisfação do que você está buscando, do seu objetivo de investimento. Vou até colocar o site aqui, Pedro, só para o pessoal... Mostra aí, papai. Poder ver, né? Aqui tem, não sei se vocês estão conseguindo ver bem, mas tem todas as nossas mídias aqui, né? E aqui, caso o pessoal for na loja, eles conseguem achar todos os links lá para os produtos que estão com vocês no título lá, da Mons. Tem também informação sobre as estratégias, em mais detalhe, algumas históricos de performance. A gente está desenvolvendo uma ferramenta, né? A Stage Manager. Só não vou abrir agora porque ele ainda está em fase de testes, mas ele tem informações mais precisas do histórico das nossas estratégias. Então, lá dá para o pessoal analisar. Deixa eu até tentar entrar aqui. Abriu. Já subiram a versão certa. O que eu tinha mostrado foi isso aqui. Então, aqui o pessoal consegue navegar um pouco melhor pelas estratégias, né, pelo período, ter uma ideia um pouco mais realista da performance. Né, de como performou no passado. Né? A gente sabe que resultado passado jamais vai garantir resultado no futuro, mas o que a gente tem como trader é o passado. Então, é bem importante que a gente analise o máximo possível, né? Busque o máximo de informação possível. Né? A gente tenta ser o mais transparente possível quanto às abordagens, quanto ao capital. Nenhuma dessas estratégias que a gente coloca também, eu gosto de deixar bem claro, nenhuma delas faz médio, né? A gente não faz aumento de posição, nada disso. Né? Entrada e saída. Tem gente que ganha dinheiro assim e eu não gosto de correr esse tipo de risco. Eu acredito que a simplicidade é que faz o trading dar certo. Né? A gente tem maior chance de dar certo no futuro com coisas robustas e simples. Pô, super bacana. Esse gráfico tá maravilhoso aí. Parabéns aí pelo desempenho, pelo resultado, porque realmente é algo bastante difícil. Você ia ver, né? Com essas estratégias, tudo, você vê aí a seriedade também do trabalho, né? Imagino que isso deve ter feito um trabalho fortíssimo aí de desenvolvimento. Não é uma coisa simples, né? Requer bastante especialização e bastante observação, teste, mas bem legal. Tem muita métrica, né, que a gente sente falta quando a gente está analisando. Eu gosto sempre de tentar deixar a visão das nossas estratégias, né? Como seria um fundo de investimento, uma lâmina mesmo de fundo, que eu acho que é bem amigável para quem está vendo, né? Então, ó, isso aqui, nesse período fez isso, né? Os meses positivos, os meses negativos, quanto tempo durou o drawdown, né? O máximo, quanto foi o drawdown, quanto foi o maior trade perdedor. Eu acho que é muita informação que às vezes não está tão acessível para o pessoal nas outras plataformas, mas aqui eles conseguem tirar essas dúvidas, né? O máximo de dúvida possível. E se alguém tiver sugestão também para melhoria dessas ferramentas que a gente está desenvolvendo, sem problema, é só mandar que a gente avalia de colocar também. Pô, legal. A ideia é ser o mais transparente possível. Muito legal. E, por fim, a Orion está aí com uma condição aí bacana aqui conosco, aqui junto a um TIC. Vamos falar aqui, o presentão aí para a galera, né? Quem é que cliente Nomos já tem direito de cara aí a 30 dias, né? Gratuitos para testar aí a estratégia. Você pode estar usando também demos para testar se preferir. Embora nada substitua a conta real para você sentir aí o desempenho, se sentir bem e confortável aí com a estratégia que está rodando, né? E teremos aí por um período aí de 7 dias aí, para quem aí está vendo, para quem gostou, um cupom aí de 20% aí em qualquer um dos planos para vocês estarem aí utilizando as estratégias. Né? Exatamente. Pode até aproveitar aí, pessoal, aproveitar aí a chance aí de ter mais estratégias no portfólio agora. Com certeza. É outra coisa que eu não comentei também, né? A gente adicionou essas estratégias, mas a gente não aumentou o custo dos planos, né? Então,
O preço dos planos se manteve, né? E ainda tem esse desconto aí de 20% que a Momo está proporcionando, junto com o pessoal da Antique. Pô, super legal, super legal. É isso aí, pessoal. Pô, agora é um momento bom, né? Quem estiver vendo aí, vocês podem perceber aí, perceber todo o trabalho, né? Muito, muito bacana mesmo. Fiquei muito feliz aí, muito contente aí de ver. Parabéns aí mais uma vez pelo trabalho e queria agradecer aí a presença aí, queria agradecer aí a live, agradecer a você, Lucas, agradecer a Orion aí pela disponibilidade, para estar mostrando para a gente aí as novas estratégias, que com certeza daqui para frente vai ser só sucesso, Com certeza. muito lucro aí no bolso aí de todo mundo, Com vai todo mundo certeza. comemorar aí, todo mundo vai terminar ano feliz aí. É o que a gente quer vários dias igual hoje. Vários dias de tendência desses igual hoje. Eu Mas acho eu que legal que agradeço. eu acho legal quando tem esses dias assim, o pessoal fica ligando pra gente, né? Comemorando, feliz, fica ligando. É O bom, não tem pessoal liga, o sensação pessoal melhor. liga. Não tem O sensação pessoal melhor. vai fazer churrasco. Esses dias é aquele dia que você lava a alma mesmo, né? Ainda mais quando vem um período um pouco mais difícil, o mercado mais parado. Você pega um dia desse do começo ao fim ali, você fica, tirou o atraso. Pô, legal, Mas legal. eu que agradeço aí, Pedro. Valeu pela oportunidade, pela parceria, né, de vocês, sempre muito cuidadosos, né, um trabalho impecável que vocês fazem. E estamos à disposição, cara, o que precisar, né, quiser saber de algum conteúdo, alguma coisa, mais alguma dúvida, a gente está à disposição de todo mundo e desejamos aí o melhor para cada um dos nossos parceiros, né, o pessoal que está assistindo. Valeu aí, Lucas. Valeu, Valeu, gente. obrigado, gente. Boa noite aí.